Olha só, preciso te avisar que esse vídeo é um vídeo que poderá te ajudar muito na sua carreira. Confia em mim que as informações que você vai ter acesso aqui hoje são informações que geralmente não são ditas por outros advogados que já alcançaram sucesso na sua carreira. Ainda que essas informações que você vai ter acesso hoje tenham sido utilizadas por todos esses advogados para alcançar esse sucesso. Depois de ter acesso a essas informações, você sentirá como se a sua mente tivesse expandido. Será como se você tivesse limpado uma névoa que estava na sua frente e você não conseguisse enxergar diversas informações que estavam ali, prontas para serem vistas. E já vou começar te falando que a primeira coisa que você tem que saber é que para você ter sucesso na advocacia, não basta dominar o direito penal e o processo penal. É muito importante que você saiba como convencer pessoas, sendo exatamente esse ponto que separa os advogados comuns daqueles advogados que alcançam um sucesso imenso. E isso porque a persuasão ela está diretamente relacionada com a capacidade de comunicação do advogado, seja no decorrer da contratação com o cliente ou até mesmo no decorrer dos processos que atua. Sendo bastante claro que os advogados que têm mais sucesso são aqueles advogados que sabem expor, explanar de forma mais clara possível aquele conteúdo que precisa ser dito. Pode parecer estranho isso que eu estou falando para vocês agora, porque afinal de contas nós sempre fomos acostumados a ouvir que para termos sucesso dentro da advocacia criminal nós tínhamos que estudar muito o direito penal e o processo penal. Mas a verdade é que se você tem uma capacidade de comunicação muito grande, se você tem uma facilidade em expor seus argumentos, suas ideias de forma clara, seu caminho dentro da advocacia vai ser muito mais tranquilo. E isso porque nós sempre estamos lidando com pessoas o tempo todo. E se você tem uma capacidade de comunicação, se você sabe expressar seus argumentos de forma clara, você tem uma possibilidade muito maior de crescer dentro desse meio, sendo um verdadeiro trunfo ter essa habilidade dentro da advocacia. E isso porque não importa o que você fala, mas sim como você fala. Porque a informação que você fala para uma pessoa, muitas vezes não é absorvida da mesma forma que você quis dizer para ela. E eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você já passou por algum mal-entendido. Quando você falou uma coisa para uma pessoa e ela acabou entendendo outra coisa. Então, já que você vai lidar com pessoas absolutamente todo momento dentro da advocacia, o melhor investimento que você pode fazer é aprender como lidar com as pessoas, como motivar as pessoas. Mas ao final desse vídeo eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu considero muito eficaz de persuasão, que eu a chamo de caminhar pelo futuro. Uma técnica que você poderá utilizar sempre que você precisar convencer uma determinada pessoa, seja no decorrer da sua carreira dentro da advocacia ou até mesmo dentro do seu dia a dia. Todo esse conhecimento que eu estou passando pode ajudar os advogados em absolutamente qualquer situação que envolva o relacionamento com outra pessoa, seja desde casos simples, de crimes bastante tranquilos, ou até mesmo envolvendo grandes operações, ou até mesmo dentro do tribunal do júri, onde o convencimento, a persuasão dos jurados é fator essencial para o sucesso. E aqui é importante deixar claro que em momento algum estou diminuindo a importância do direito penal e do processo penal. Essa dica que eu dei no início do vídeo é apenas para mostrar que os estudos do direito penal e do processo penal devem ser complementados com o conhecimento de como se funciona a mente humana, de como se deve lidar com as pessoas. Sendo esse complemento, esse conjunto de todos esses elementos que farão com que você consiga se desenvolver dentro da advocacia. Assim, é muito importante que além dos estudos do direito penal e do processo penal, você também domine a capacidade de persuasão, o que está diretamente relacionado com os estudos da psicologia, que fará com que você tenha um caminho muito mais tranquilo para crescer dentro da advocacia, seja na contratação com os seus clientes ou até mesmo nos processos que você atua. A principal vantagem de dominar todos os conhecimentos anteriores é que você passará a ser um exímio argumentador, uma habilidade que muitas pessoas acreditavam que estava restrita a um pequeno número de pessoas que teriam um dom para argumentar e para persuadir, e que agora começará a fazer parte da sua vida também. Mas isso que você está me falando realmente funciona, Diego? Bem, eu vou deixar aqui para vocês o depoimento de algumas pessoas que já tiveram acesso a esse conhecimento que vocês também vão ter acesso e que já tiveram resultados excepcionais quando aplicaram ele na prática. Olá, eu me chamo Marcela, eu estou formada desde 2018. Acredito que, como muitos, eu saí da faculdade e eu sentia que algumas lacunas não tinham sido preenchidas, especificamente no que tange à prática da advocacia mesmo. Após formada, eu trabalhei em alguns escritórios, mas mesmo assim eu sentia que algo me faltava. Acabou surgindo para mim a oportunidade de eu abrir um escritório próprio, então eu passei a atuar como advogada autônoma. E obviamente que essas lacunas não preenchidas, elas surgiam no meu dia a dia como
como dificuldade mesmo. Por sorte, eu acabei encontrando esse curso do Diego, eu realizei o curso do Diego e eu comecei a notar os resultados de forma imediata. Então, as minhas reuniões, elas se tornaram muito mais efetivas. Eu fecho contratos hoje que eu não imaginava, com menos de 1 ano de advocacia. E não só isso, eu também comecei a sentir resultados nos meus processos. Teve uma decisão que me marcou muito, foi uma absolvição sumária em um crime tributário. Muitos me falavam que eu não ia conseguir, que dificilmente eu conseguiria aquela absolvição sumária. E com os métodos do Diego, as minhas petições e tudo que eu fui montando nesse processo foi utilizando os ensinamentos do Diego e não foi diferente o resultado, como ele sempre me falou, veio essa absolvição sumária. Então, não tenho dúvidas de que o curso do Diego preencheu essas lacunas. O que eu posso dizer para quem eu conheço e até para quem eu não conheço façam o curso do Diego. Vocês vão notar os resultados de maneira imediata e a advocacia de vocês vai se tornar algo realmente efetivo e que trará muitos resultados tanto para você quanto para os seus clientes. Então, façam o curso do Diego. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo Rodrigues, tenho 27 anos e sou advogado criminal há 4 anos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês os resultados obtidos no curso de treinamento avançado do professor Antônio Diego da Costa. De início eu gostaria de enaltecer que a facilidade de compreensão e comunicação do professor e aluno é de extrema importância e Diego ele é muito técnico e prático ao mesmo tempo. Na minha carreira foi fundamental o curso desde o primeiro contato com o cliente, seja no fechamento de contratos, na precificação de honorários, de como cobrar, quanto cobrar, em conversa com clientes presos em delegacias, presídios, e na prática jurídica isso não poderia ser diferente. O curso me ajudou a resultar na estruturação da peça. As minhas peças mudaram. Com as teses que eu utilizo, a forma da qual eu demonstro isso aos olhos do julgador e a real necessidade que eu consigo demonstrar ao julgador os resultados que eu espero e tento convencê-lo com uma petição mais persuasiva, com uma petição que convença e seja mais argumentativa. Além disso, pessoal, na prática, como advogado investigador, aprendi a elaborar e instaurar o auto de investigação defensivo, o qual é de suma importância hoje para um advogado criminal. Realizar flagrantes in loco, na delegacia, inquirir testemunhas, apontar e reconhecer nulidades das quais passavam batidos pela minha cabeça. Então hoje eu estou muito grato e venho compartilhar com vocês que o resultado é eficaz e o método também é eficaz. Esse curso eu consegui me especializar melhor na área criminal, e indico para vocês de olhos fechados, tá? O curso do professor Antônio Diego da Costa, que foi um dos melhores que eu já fiz em toda a minha vida. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço, até mais. Bem, quem me vê hoje atuando sem medo dentro da advocacia criminal e defendendo com convicção os direitos dos meus clientes, acredita que sempre foi assim, que eu sempre tive esse dom para falar. Mas nem sempre foi assim. Mas a verdade é que eu já fui muito inseguro e tive muitas dificuldades para construir as minhas defesas antes de aprender a fórmula da advocacia que eu quero ensinar para vocês. Infelizmente, assim como a maioria absoluta dos advogados, eu só tive acesso aos conhecimentos básicos do direito penal e do processo penal durante os meus anos que estive na universidade, algo que me afetou diretamente no meu desenvolvimento dentro da minha carreira, principalmente por estar em desvantagem frente àquelas outras pessoas que já vinham de famílias tradicionais do direito e que tinham outros conhecimentos que iam além do direito penal e do processo penal. Acabei começando a advogar apenas com esses conhecimentos básicos do direito penal e do processo penal, o que ocasionou diversas dificuldades no início da minha carreira. E isso porque as minhas petições nessa época eram bastante simples e com baixa capacidade de persuasão do julgador, ao que naturalmente acabava influenciando e refletindo diretamente nos preços dos meus honorários, que eram bastante baixos e acabavam não sendo suficientes sequer para me sustentar, o que me obrigava a continuar vivendo na casa de uma tia naquela época. Como resultado disso, eu comecei a estudar ainda mais direito penal e processo penal, acreditando que era esse o tipo de conhecimento que me faltava naquele momento. Mas a minha carreira continuava estagnada e eu não sabia, de forma alguma, o que eu estava fazendo de errado. Eu não tinha um parâmetro para comparar e sequer a uma pessoa para conversar sobre o assunto para tentar me encontrar e entender o que eu estava definitivamente fazendo de errado.
Eu olhava petições e acompanhava júris de advogados renomados e não conseguia entender como eles faziam para desempenhar aquele trabalho com aquela excelência. Tanto as petições quanto os júris eram envolventes e parecia que eles tinham uma facilidade inata de lidar com as palavras, algo que parecia ser o essencial para atrair novos clientes. Enquanto isso, por mais que eu estudasse Direito Penal e Processo Penal, eu não conseguia sair do lugar e acabava me sentindo ainda mais pressionado por me sentir incapaz de crescer, sendo que, por vezes, me passou pela cabeça a ideia de desistir da advocacia. Era um ciclo infinito que me fazia pensar que definitivamente eu não servia para advogar. E aos poucos vai surgindo na nossa mente aquela ideia de abandonar a advocacia. Isso porque não conseguimos bons clientes, não conseguimos fechar bons contratos, os clientes sempre pedem descontos e nos casos em que atuamos não conseguimos bons resultados, porque acreditamos que as nossas petições estão sempre ruins. Enquanto isso, você vê diversos outros advogados que não são tão melhores do que você, ostentando carros, relógios, roupas e muitas outras coisas. Depois de 7 anos estudando apenas Direito Penal e Processo Penal, a minha carreira continuava estagnada e eu não conseguia encontrar saídas para aquilo. E para completar, ainda veio a pandemia, que acabou piorando muito mais a minha vida financeira. Isso porque eu atuava muito como advogado correspondente. E como todas as audiências, todos os atos judiciais acabaram sendo online, acabou diminuindo muito a minha quantidade de trabalho. E isso me trouxe um prejuízo muito grande financeiramente. Foi nessa época da pandemia que eu comecei a estudar marketing, vendas e investimentos, para tentar encontrar alguma forma de salvar a minha advocacia, porque eu queria continuar advogando e sair da advocacia, abandonar a advocacia, para mim, seria uma imensa derrota. Foi aí que eu comecei a entender o que eu vinha fazendo de errado na minha vida profissional como um todo. Desde a prospecção de clientes até mesmo o momento da contratação e a minha atuação dentro dos processos em que atuava. Sendo exatamente nesse momento, em razão de todos esses conhecimentos, que começaram a surgir as primeiras sementes que deram origem à fórmula da advocacia que eu estou apresentando para vocês hoje. Foram vários os testes que fui realizando para verificar se aquele conhecimento que eu estava descobrindo definitivamente funcionava. E os resultados que eu estava obtendo não ocorriam por mera sorte. Porque se eu tivesse descoberto um método, um padrão, eu poderia replicar esse padrão e a minha qualidade da minha advocacia iria aumentar imensamente. E não apenas isso, eu poderia ajudar outras pessoas que teriam as mesmas dificuldades que eu tinha no início da minha carreira. No final desses testes que vinha realizando, comecei a perceber que aquele método que eu tinha descoberto definitivamente acabava funcionando muito bem na maioria absoluta dos casos. Isso me deu um incentivo muito grande para continuar advogando e pela primeira vez na minha vida, eu comecei a me sentir verdadeiramente como um advogado de verdade. Todo esse conhecimento que acabei obtendo, acabei organizando ele no formato de um método que pode ser utilizado tanto no decorrer da contratação com o cliente, quanto no decorrer da construção das defesas técnicas, sendo que esse método acabei nomeando como método de superação de camadas. Mas antes de contar o que aconteceu comigo depois que eu comecei a aplicar o método de superação de camadas dentro da advocacia, eu vou te explicar por que esse método acaba sendo tão importante e acaba funcionando tão bem dentro da advocacia criminal. Olha só, a advocacia envolve diretamente saber como lidar com pessoas. E não é nenhuma surpresa que se você não sabe como lidar com pessoas, como se relacionar com as pessoas, há uma dificuldade muito maior para você se desenvolver profissionalmente dentro da advocacia. E não é nenhuma surpresa que todas aquelas pessoas que sabem como se relacionar com pessoas, que sabem como lidar com pessoas, acabam obtendo um sucesso muito maior no decorrer da sua carreira. E isso porque absolutamente todos os seres humanos sempre tomam suas decisões com base na emoção e justificam essa escolha emocional pela razão. Sendo o papel do advogado ao construir uma defesa técnica, construí-la para que seja possível a sua compreensão da forma mais fácil possível pelo juiz, fazendo com que o juiz se identifique com a tese que está apresentando e também com a pessoa que irá se beneficiar com a tese. E é justamente por isso que apenas o domínio do direito penal e do processo penal acabam não sendo suficientes para se obter o sucesso dentro da advocacia criminal, porque essas matérias correspondem apenas à parte do argumento racional que deve ser utilizado para persuadir uma determinada pessoa. E se você não utilizar, se você não apresentar o argumento emocional, há uma chance muito grande de que aquela sua tese não venha a ser acolhida. Porque é esse argumento emocional que dará um sentido, que dará um significado para aquilo que você está pedindo. Ou seja, se você não apresentar o argumento emocional em conjunto com o argumento racional, você não conseguirá captar a atenção do julgador. Porque o seu pedido estará sem sal, sem sabor. E isso dificultará muito o seu acolhimento. Para se ter noção da importância dessa técnica, até mesmo Maquiavel a utilizou na sua obra O Príncipe,
a qual, infelizmente, acabou ganhando um sentido negativo, como se fosse algo ruim. Ainda que essa técnica seja utilizada em absolutamente todos os momentos em que há o relacionamento entre pessoas. Essa técnica que quero ensinar para vocês acaba sendo utilizada por diversos advogados renomados, ainda que de forma inconsciente, sendo que o que nós fizemos foi organizar essa técnica em forma de um método que pode ser replicado por você também na sua forma de advogar. Quando eu comecei a utilizar essa técnica, eu percebi que eu deveria organizá-la em formato de um passo a passo para facilitar a sua aplicação, o que, além de facilitar a sua utilização na construção das minhas próprias defesas, também poderiam ser aplicadas e utilizadas por outras pessoas em outros processos. Após aplicar em alguns processos, logo notei seus benefícios, tendo resultados positivos que acabaram me surpreendendo e acabaram me motivando, me dando mais confiança até mesmo para aumentar os meus honorários e mesmo assim ser contratado pelos meus clientes. E isso porque acabei utilizando essa técnica de superação de camadas para construir o que eu chamo de uma consulta de valor, na qual o cliente acaba me valorizando muito como advogado e acaba me desejando me contratar. Algo totalmente diferente daquilo que eu vinha fazendo anteriormente, em que apenas escutava o cliente e apresentava a proposta de honorários. Essa consulta de valor tem como base os chamados 3 Is da contratação, os quais fazem com que o cliente definitivamente deseje contratar aquele advogado que se encontra à sua frente. Isso porque acaba confiando muito naquele advogado em razão de todas as coisas que vêm ocorrendo no decorrer da consulta. E esses contratos que acabei fechando acabaram me ajudando a alcançar o meu atual escritório, com estrutura moderna que poderá ajudar a conseguir mais e melhores clientes e, consequentemente, desenvolver ainda mais a minha carreira profissional dentro da advocacia. Aos poucos eu fui apresentando esse método para diversos amigos que acabaram ficando tão impressionados quanto eu fiquei e acabaram me incentivando a ensinar, a criar um curso para ensinar essas técnicas que eu chamo de fórmula da advocacia. Porque, afinal de contas, a advocacia deve ser forte e unida para ser respeitada e valorizada. Mas antes de eu te explicar como é que funciona o curso que vai te ensinar a fórmula da advocacia, eu vou te ensinar uma técnica de persuasão que eu havia prometido lá no início desse vídeo, que já vai te ajudar a sentir um pouquinho desse superpoder, como é que ele funciona na prática. Eu chamo essa técnica de caminhar pelo futuro. Essa técnica é bastante eficaz e eu já utilizei em diversos momentos da minha carreira, sempre que eu precisava que uma determinada pessoa fizesse algo que pudesse vir a beneficiar o meu cliente, funcionando muito bem até mesmo com policiais, por exemplo. A técnica funciona assim. O primeiro passo é você identificar quem são as pessoas que estão em posição de tomada de decisões naquela situação específica e identificar quais são os seus principais medos e desejos. Principalmente, identificar os seus medos. Aqui é importante que você sempre se lembre do nome daquela pessoa, porque afinal de contas, o nome de qualquer pessoa é a palavra mais doce que ela pode escutar na sua vida. No decorrer da conversa, você deve ser muito simpático com a pessoa e ao mesmo tempo você demonstrar bastante confiança naquilo que você está falando, mas sempre tomando cuidado para não se tornar arrogante. E por meio da sua linguagem corporal, você deve demonstrar que você entende o trabalho que aquela pessoa faz e que o respeita muito. Quando você começar a conversar com aquela pessoa, você irá começar a contar uma história que motiva a sua ida até ela para conversar, explicando toda a situação, para que aquela pessoa se contextualize a respeito de todos os fatos e, consequentemente, se inicie aquele processo de persuasão, porque, afinal de contas, é por meio da história que você irá começar a gerar conexão com aquela pessoa. O segundo passo da técnica envolve a geração da conexão, da identificação daquela pessoa que irá decidir com a pessoa que irá se beneficiar com aquele pedido, ou seja, com o seu cliente. Sendo que é nessa ocasião que você deve demonstrar quais são os malefícios, ou seja, quais são os prejuízos que o seu cliente irá sofrer caso não venha a ser realizado aquele pedido que você está apresentando. Em razão de você ter mostrado que as consequências atingirão apenas o seu cliente, há uma chance muito grande que aquela pessoa que irá tomar aquela decisão definitivamente acabe não realizando aquele pedido que você está fazendo. Porque, afinal de contas, as pessoas acabam sempre tomando as decisões mais voltadas com base nas consequências para si do que apenas para as outras pessoas. E aqui é onde acaba acontecendo o ponto de virada definitivo, sendo aqui onde irá disparar um gatilho no subconsciente da pessoa que fará com que ela queira definitivamente fazer aquilo que você estava pedindo para ela. Quando a pessoa não se mostrar disposta a fazer aquilo que você estava pedindo, você irá falar exatamente isso, dessa forma, de forma bastante simpática e suave. Olha, fulano, eu sei que você está fazendo o seu trabalho e eu estou fazendo o meu. E o que eu quero aqui é evitar quaisquer tipo de problemas que possam vir a acontecer, tanto para ti quanto para mim.
E o meu maior medo é que aconteça tal e tal e tal coisa com o fulano. E isso acaba prejudicando não apenas ele, mas também a você e a mim. Mas se você me garante que não vai acontecer nada, eu confio no seu trabalho e confio também na sua decisão. Mesmo que a pessoa fale que não há com o que se preocupar com aquela situação do seu cliente naquele momento, a mensagem será captada pelo subconsciente da pessoa, será de que pode vir a acontecer algum tipo de problema para ela no futuro, sendo que o seu cérebro ligará um sinal de alerta com relação às consequências negativas que poderão acontecer para aquela pessoa que irá tomar a decisão. E se aquela pessoa visualizar uma consequência negativa para ela, há grandes chances de que ela venha acolher aquilo que você estava pedindo. E sabe por que isso acaba funcionando? Porque absolutamente todas as pessoas sempre buscam conforto e segurança. E sempre quando você faz um pedido a uma pessoa, passam-se 2 filmes em sua mente, um filme positivo e um filme negativo, sendo que o filme vencedor dependerá dos argumentos que você apresentar e das consequências, sejam elas positivas ou negativas para aquela pessoa, ao aceitar aquele pedido que você está fazendo. Eu mesmo já utilizei essa técnica por diversas vezes e sempre acabou funcionando. Como por exemplo uma vez em que um cliente meu estava preso com diversos outros presos em uma mesma cela e que após eu utilizar essa técnica, a pessoa que estava em posição de tomar decisões me falou exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que não precisava se preocupar, que estava tudo bem. Porém, no dia seguinte, quando eu voltei para conversar com o meu cliente, ele estava em uma cela apenas para ele. E saber como utilizar as palavras certas na hora certa é absolutamente incrível. E pode ter certeza que isso acaba elevando muito a qualidade da sua advocacia. E se você gostou de tudo que foi apresentado até aqui e quer desfrutar de todos os benefícios que a fórmula da advocacia pode te proporcionar, você pode se inscrever no meu curso e ter o meu apoio junto à sua jornada. Como eu já disse, esse é um curso online. E logo após você fazer a sua inscrição, você receberá um e-mail com todos os dados para acessar a todo o treinamento. E esse treinamento você poderá assistir de onde você preferir, do celular, tablet ou computador, e ainda a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Esse curso não foi criado apenas para você aprender como convencer os outros, mas sim para você elevar a sua advocacia até um novo patamar e evoluir na sua profissão. Quando eu comecei a advogar, eu realmente acreditava que os conhecimentos do direito penal e do processo penal seriam suficientes para me tornar um grande advogado. Mas eu não sabia como organizar esses argumentos de uma forma mais sedutora, de uma forma que fosse possível aumentar as minhas chances de persuasão do julgador ou de outra pessoa que viesse a ser direcionados àqueles pedidos. Foi aí que eu criei um roteiro que eu sigo até hoje para fazer desde as minhas petições até para realizar as sustentações orais no tribunal e também o discurso em plenário no tribunal do júri, sendo esse roteiro o que eu utilizo como base para o desenvolvimento da fórmula da advocacia que eu estou apresentando para vocês nesse vídeo de hoje. O curso é dividido em 5 módulos: advogado iniciante, advogado de resultado, advogado investigador, advogado profissional e também um módulo exclusivo que vai te ensinar como fazer todas as principais petições. Esses módulos explicam a fórmula da advocacia em um passo a passo bastante simples de ser seguido, que fará com que você ganhe verdadeiramente a independência dos modelos de petições, sendo exatamente este o grande diferencial desse treinamento, que fará com que você seja reconhecido pela grande qualidade das suas peças. E esse passo a passo da fórmula da advocacia foi criado para fazer com que você verdadeiramente aprenda, porque aprender uma ou outra dica não fará você crescer na advocacia, é necessário saber o todo sempre. E a fórmula da advocacia foi construída dessa forma porque acreditamos que você precisa seguir um método, seguir um roteiro, porque aprender uma ou outra dica apenas não fará grande diferença assim na sua evolução profissional. Além disso, também teremos lives exclusivas para analisarmos sustentações orais de grandes advogados, roteiros de filmes que falem a respeito de persuasão e também para tirar dúvidas. Tudo isso para potencializar o seu aprendizado e aumentar as chances de você evoluir dentro da advocacia. Ao final do treinamento, você estará muito mais confiante para advogar, e a sua visão da advocacia sofrerá um impacto tão grande que você se sentirá como se tivesse, literalmente, superpoderes. Mas pensando em te ajudar ainda mais e poupar o seu tempo, eu preparei com um bônus exclusivo todos os modelos e documentos que eu acabo utilizando na minha prática da advocacia, sendo que logo após você fazer a inscrição no curso, você já poderá baixá-los para desfrutar de todo esse conhecimento. Outro bônus que você também terá acesso será a oportunidade de participar da comunidade Gigantes do Júri, uma comunidade que reúne tribunos de absolutamente todo o Brasil e onde discutiremos formas de potencializar as chances de persuasão dentro do Tribunal do Júri.
além de ser um local onde você poderá tirar suas dúvidas diretamente comigo ou com a minha equipe, que foi treinada por mim. Quando eu criei esse curso, eu queria criar uma alternativa aos cursos de práticas profissionais tradicionais, os quais geralmente acabam só repetindo os conteúdos que já são ditos no decorrer da faculdade e acabam não ajudando verdadeiramente os advogados que estão atuando na advocacia criminal. Sendo que essa alternativa que apresento para vocês já ajudou diversos alunos, como vocês podem ver aqui nessa página em seus vários depoimentos, e que agora deixo alguns trechos mais para vocês. Ou seja, você vai poder fazer a sua inscrição hoje por apenas R$ 497 à vista ou em até 12 vezes de R$ 49,60. Então, se você tem interesse em aprender a fórmula da advocacia e alcançar um novo nível na sua carreira profissional, clica no botão abaixo e faça agora a sua inscrição nessa turma do curso da Fórmula da Advocacia. E pode ficar tranquilo com relação à sua forma de pagamento, que o ambiente é 100% seguro. Além disso, se você sentir que o curso não é para você, ou se por alguma razão você não se sentir satisfeito, você pode acionar a garantia e receber 100% do seu investimento de volta. Então pode ficar tranquilo e fazer a inscrição no nosso treinamento. Será ótimo te encontrar, ainda que virtualmente, nessa turma. Um abraço e até daqui a pouco na primeira aula do nosso curso.